Alguma vez você já sentiu que a sua janela ficou pesada para abrir, ou que a sua porta, você foi girar a fechadura e ela também ficou ali emperrada e você não sabia o que fazer? Sabia que isso pode ser falta de manutenção? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 dicas que você pode fazer para não ter problema mais com as suas portas e janelas em casa. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. E hoje nós começamos mais uma série aqui no YouTube que nós vamos falar só sobre manutenção. É a série Casa Bonita Sempre. E aqui eu vou te dar várias dicas de como você pode cuidar da sua casa para que ela fique bonita sempre. E se você não conhece, além dessa série, nós temos o nosso curso fechado, o curso Casa Bonita Sempre, onde nele eu te mostro na prática como que você pode fazer essas manutenções na sua casa, te mostrando em cada lugar, em vários pontos de uma casa, como você faz essas manutenções. E fique ligado que em dezembro nós teremos as nossas inscrições abertas. E antes de começarmos, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, que além das quartas-feiras, que agora já temos vídeo novo, também temos lives às quintas-feiras e vídeo novo toda sexta e sábado. As portas e janelas são elementos em que a gente movimenta o dia inteiro, né? A gente abre e fecha a porta, abre e fecha a janela, e esse movimento, ele gera um certo desgaste, que a gente precisa tomar cuidado com ele durante o tempo. Essas peças, elas possuem tanto partes fixas quanto partes móveis, e existem elementos que unem essas duas, que fazem com que essa movimentação exista. Essas peças de união, elas geralmente são de ferro ou de alumínio, e também possuem rolamentos, dependendo da forma como que elas abrem, que isso tudo facilita essa movimentação e deixa com uma durabilidade muito maior. E geralmente essas partes, elas têm alguns cantinhos escondidos, e isso gera um acúmulo de poeira e de sujeira naquela região que pode atrapalhar o seu funcionamento com o tempo. E é por isso que é muito importante você manter a limpeza e a lubrificação dessas regiões. Então agora vamos dar 5 dicas que eu vou te dar para você não ter problemas com essas partes, para que elas funcionem por muito tempo. A primeira dica que eu vou dar para vocês é: não joguem água nas suas esquadrias. Como vocês têm essas partes móveis, que geralmente são roldanas, peças metálicas, elas possuem uma lubrificação, e quando você joga água nessas partes, essa lubrificação acaba saindo e essas peças vão ressecando e oxidando, e isso vai atrapalhando o seu funcionamento. Aí você tem aquela ação de quando você abre a sua porta, ela começa a fazer rangidos, de quando você está abrindo a sua janela, ela começa a ficar pesada ou começa também a fazer alguns barulhos estranhos. E se você joga água nessas regiões, esse pode ser um dos motivos. A segunda dica que eu te dou para você fazer a limpeza dessas áreas é usar o aspirador de pó. Ele é um ótimo aliado porque ele consegue, às vezes com aquele biquinho fino, você acessar cantos que às vezes com um pano ou com a água só você conseguiria acessar, e ele consegue tirar toda aquela sujeira da região. E com isso você evita que exista um acúmulo de poeira ali e que as suas roldanas ou as partes móveis estraguem com o tempo. Outra dica que eu vou te dar também para você fazer a limpeza dessas suas esquadrias é o uso de pincéis secos. Como pincéis eles têm aquela maleabilidade das cerdas e eles geralmente podem ser compridos e bem fininhos, você pode acessar também cantos bem difíceis com ele. Então você pode colocá-los ali naquela sua roldana, passar sobre uma dobradiça, ali em algum buraco de alguma fechadura, e com isso você consegue tirar a poeira dessas regiões difíceis com certa facilidade. E aí você tem uma durabilidade maior dessas regiões, porque você sempre está mantendo a limpeza dela em dia. E aí você não tem um acúmulo de poeira naquela região que pode ocasionar um mau funcionamento. A quarta dica que eu te dou é o uso de desengripantes spray nos rolamentos e nas fechaduras. Como ali você tem regiões que você tem muitas peças móveis, dentro das roldanas você tem ali rolamentos, né, onde eles se movimentam constantemente e precisam estar sempre lubrificados, e também nas fechaduras, que você tem vários componentes ali dentro que estão em constante movimento, essas partes precisam sempre estar lubrificadas. E o desengripante spray, ele é muito interessante que, como ele é acionado com pressão para dentro dessas regiões, você tem uma aplicação muito boa daquele óleo, e com isso ele atinge toda aquela região e consegue ter uma lubrificação muito eficiente. E isso com certeza vai aumentar a vida útil da sua fechadura e da sua roldana. A quinta dica que eu te dou é você manter a pintura dessas suas esquadrias em dia. Se você tem uma esquadria de madeira também, mantenha o verniz dela em dias. Essa manutenção ela é muito importante para as peças daquela sua esquadria, para a sua folha da janela, para a sua folha da porta,
porque principalmente se essas peças ficam na sua área externa, elas têm a ação do tempo ali constante, sol e chuva, e isso faz com que aquela pintura existente ou aquele verniz venha a se desgastar com o tempo. É normal, isso é um tipo de manutenção. Essa pintura, ela entra como manutenção porque se você tem, por exemplo, portas e janelas que ficam expostas ao tempo, sempre pegando ali sol e chuva, elas vão perdendo aquela característica de proteção, e isso precisa ser renovado constantemente. Então, se você tem uma janela de ferro ou uma porta de ferro, sempre mantenha a pintura dela em dia para você evitar que a oxidação atinja essas folhas. Se você tem uma porta de madeira, mantenha o verniz dela também em dia, porque ele vai ajudar naquela proteção para aquela madeira não inchar com a umidade, para que ela não seja atingida por cupins, por exemplo, que também pode acontecer. E isso faz com que aquela sua esquadria também tenha uma vida útil muito grande. Afinal, a gente não pode só cuidar daquelas partes móveis, né? Igual eu falei, como as roldanas e fechaduras. Mas a gente também precisa cuidar tanto da parte estética quanto da parte funcional dessas folhas, sempre mantendo elas bonitas e que você não precise trocá-las por alguma oxidação, por algum inchaço que venha a acontecer com o tempo. E isso com certeza pode ter acontecido por falta de manutenção. E eu tenho certeza que se você seguir essas dicas que eu te passei hoje, as suas esquadrias vão durar por muito mais tempo, vão funcionar muito melhor, vão ficar muito mais bonitas e você vai gastar um bom dinheiro sem ter que trocá-las durante um bom tempo. E se você gostou demais desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo legal para vocês. Muito obrigado por nos assistirem, espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!